Nessa parte número 3 do bloco Doenças dos Vasos Sanguíneos, abordaremos um tópico extremamente importante. Mas o fato dele ser extremamente importante, extremamente delicado para o paciente, podendo levá-lo à morte, é importante que a gente saiba que ele é de fácil compreensão. A sua patologia, a sua patogenia e as condições que levam então a uma doença específica chamada de aneurismas é de importante compreensão e de importante diagnóstico, mas a sua evolução relativamente é simples. E vamos tentar entender agora quais são os principais fatores e como reconhecer essa entidade patológica em peculiar. Então, o que são aneurismas? Como eu já tinha mostrado para vocês naquela primeira imagem de apresentação, aneurismas nada mais são do que uma dilatação anormal de uma parte localizada de um vaso sanguíneo. Você vai ter uma dilatação, um aumento, né, do calibre da luz vascular numa determinada área, fazendo com que toda a estrutura ela acabe se evoluindo para uma condição centrípeta, levando parte da túnica média, parte da túnica adventícia, fazendo com que a dilatação vascular ocorra em toda a sua extensão. O desenvolvimento de um aneurisma ele pode ser de duas situações muito características. Uma pessoa já pode nascer com uma má formação vascular, chamado então de aneurismas congênitos. Ou ainda ele pode ser adquirido. Independente da forma, se ele for congênito ou de uma forma que uma patologia pode levar por consequência ao aneurisma, e quais são as patologias principais? Tanto a aterosclerose, que vocês aprenderam no bloco 2, ou ainda uma ação hipertensiva. Então, independente de ele ser adquirido por uma ação hipertensiva ou por uma aterosclerose local, fazendo a fragilidade e uma dilatação anormal, ou ainda seja ele de uma forma congênita, classicamente, perante a forma desses aneurismas, eles podem ser subclassificados basicamente em duas porções. Uma, eles podem ser saculares, aonde tem um vaso sanguíneo e ele, a partir desse vaso sanguíneo, ele faz como se fosse uma bolha no vaso sanguíneo, provocando como uma saculação, com uma característica de um verdadeiro saquinho mesmo dentro de um vaso sanguíneo, ou ainda de caráter fusiforme. O que é fusiforme? É uma dilatação homogênea em toda a sua extensão. Eu acredito que fica mais fácil da gente fazer essa subclassificação à medida em que a gente for fazendo os esquemas de como compreender e de como a gente interpretar esses aneurismas. Ok, pessoal? Mas vamos lá. Aonde ocorrem os aneurismas? E quais são as regiões que mais são acometidos por essa entidade patológica? Vamos lá. Aneurismas, como eu falei para vocês, na maioria das vezes são de caráter adquirido, aonde ocorre então uma lesão sacular ou fusiforme, culminando numa dilatação vascular, onde, principalmente nas regiões de bifurcação ou junção arterial, que são as regiões onde você desloca o sangue, podendo levar um turbilhamento maior e, consequentemente, esse sangue ter uma maior pressão injuriativa no endotélio local, levando então a uma dilatação por uma pressão de cisalhamento nesse endotélio. Uma pressão, uma batida, vamos chamar assim, do vaso sanguíneo por meio dessa pressão leva a tanta injúria, a tanta condição crônica, que ele acaba se dilatando para minimizar aquela agressão local. Tá certo? Qual é a região de maior acometimento? Alguns autores acreditam que seja na região da metade anterior daquele ciclo polígono de Willis, nas regiões encefálicas, né? Onde vocês vão ter os ramos totalmente anastomosados entre a artéria cerebral anterior, média e posterior. Ok, pessoal? Além do mais, alguns outros autores falam que 40% ele acomete a região da carótida, principalmente na região da carótida interna, na junção da comunicante anterior. Mais uma vez, o polígono de Willis está aferido nessa porção.
30% na comunicante anterior, mais uma vez polígono de Willis, 20% nas ramificações da cerebral média, enquanto alguns poucos estão associados às bifurcações advindas da região da irrigação posterior por meio da artéria basilar. Perfeito aqui, pessoal? Então essa presença, vocês vão encontrar em alguns livros algumas modificações dessa porcentagem, mas apresentem muito bem. Os principais aneurismas estão associados à região encefálica, embora grande porção também pode acometer a artéria aorta, principalmente a aorta torácica, ascendente e a porção descendente, prevalentemente na área abdominal. Muito bem, aqui nós temos um grande exemplo para vocês saberem dessa dilatação envolvendo então um aneurisma da artéria basilar. Então essa parte do tronco encefálico na região da medula oblonga, do bulbo, na região ali do mesencéfalo, muito próximo da parede do forame magno, você vai ver então que esse paciente teve uma morte justamente pela falência do sistema respiratório bulbar, justamente porque esse aneurisma cresceu tanto que comprometeu aquela região específica, fazendo com que esse paciente tivesse um quadro gravíssimo de uma morte por asfixia por deficiência de tronco encefálico. Mais uma vez, percebam a dilatação e o tamanho daquela regiãozinha da artéria basilar, localizado então na porção que topa esse forame magno local, tá bom? Então, o que são aneurismas? Dilatações. Como eu mostro para vocês, uma dilatação ali como se fosse uma bolha desencadeada, então, em todo o sistema circulatório, pelo menos numa parte importante do sistema circulatório, seja ele em área de bifurcação ou seja em área de desvio de trajeto, como ocorre muito numa artéria específica chamada de artéria penetrante encefálica, como a gente vai dar alguns detalhes mais para frente para vocês. Mas o aneurisma ele pode ser classificado de duas formas. Além dele ser da sua morfologia sacular, como mostrado para vocês nessa foto, ou ainda de ponto de vista fusiforme, ele ainda pode ser subclassificado em duas situações. Uma, um aneurisma de caráter verdadeiro. O que é um aneurisma verdadeiro? É todo aneurisma sacular ou fusiforme quando a dilatação ocupa todas as porções vasculares, ou seja, eu tenho uma dilatação concomitantemente da túnica íntima, aumentando a luz vascular, e também empurra e dilata túnica média e túnica adventícia. Portanto, para ser um aneurisma verdadeiro, eu tenho a obrigação de ter as três túnicas dilatadas. Tudo bem, mas todo aneurisma ocorre dessa forma? Não. Existe o chamado aneurisma falso, que tem um pseudônimo chamado de pseudoaneurisma. Ele, na realidade, ocorre por uma lesão endotelial, uma falência do sistema túnica média, portanto, toda aquela área muscular e fibroblástica ou fibromuscular, ele provoca um hematoma local e disseca essa região. E, consequentemente, esse dissecamento com hematoma e uma inflamação posterior leva também a uma dilatação vascular. Mas a condição que leva a um aneurisma verdadeiro e um aneurisma falso, na sua etiologia, pode ser muito parecida. Mas no fato de como se desenvolve a doença, ela é um pouquinho diferente. Os aneurismas verdadeiros ocupam, então, aortas, áreas de carótida, áreas de bifurcação de carótida interna, carótida externa e bifurcações de carótida interna na paracerebral média, ou ainda a área de polígono de Willis, enquanto o pseudoaneurisma ou aneurisma falso ocorre por de um defeito importante do componente vascular e principalmente na região de aorta, numa entidade patológica chamada de pseudoaneurisma de aorta ou ainda dissecação de aorta, como a gente vai falar daqui para frente. Ok, pessoal? Então vamos começar então a falar da patogenia. Seja ele um aneurisma verdadeiro ou ele um aneurisma falso, o que vai constituir o principal ponto de desencadeamento? Olha, em primeiro lugar eu tenho que ter uma origem multifatorial. Primeira coisa que não pode deixar de ocorrer é eu tenho uma parede
fibromuscular da túnica média extremamente frágil. Então, toda vez que eu constituir de uma parede frágil, como deficiência de colágeno, pode ser pela qualidade ou pela fabricação do colágeno que ocorre possivelmente e respectivamente em síndromes, como síndrome de Marfan, onde o colágeno tem uma qualidade deficitária, ou ainda uma fragilidade, como a síndrome de Ehlers-Danlos, onde o colágeno é totalmente desfigurado. Esse comprometimento da túnica média, associada a uma pressão arterial, faz com que a dilatação se favoreça. Além do mais, o equilíbrio e a degradação de um quadro inflamatório na túnica vascular também parece comprometer um vaso sanguíneo, tanto qual qualquer problema que leve a uma impossibilidade daquela área externa do vaso ter uma homeostase adequada. Um outro quadro também importante é quando você tem uma parede enfraquecida por um quadro de isquemia ou comprometimento daquela artériazinha chamada de vaso vasorum que irriga, ou ainda uma veiazinha que drena, a porção mais externa de uma artéria de grande calibre. Lembra do vaso vasorum? Sim, esse vaso vasorum muitas vezes ele pode ser comprometido por infecções sistêmicas ou sepses sistêmicas, como por exemplo algumas bactérias envolvidas com endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana por Staphylococcus aureus, por Streptococcus viridans, tá certo? Por Klebsiella ou por outras bactérias, elas podem entrar via sanguínea e conquistar algumas áreas, provocando então a obliteração deste vaso em especial. E isso a gente tem um nome específico quando você tem uma endocardite associada a um problema do vaso vasorum, chamado de endocardite ou ainda aneurisma micótico. Embora também possa ser desencadeada por fungos, aí o termo micótico, entre eles aspergilos, tá certo? Ações de infecções bacterianas que também comprometem esse vasinho em peculiar, também acaba denominando como uma síndrome. E essa síndrome chama-se aneurisma micótico. Então vamos colocar aqui. Aneurisma micótico é toda vez que a gente tenha o comprometimento de um vaso vasorum por um agente externo via endocardite bacteriana constituindo sepse. Perfeito até aqui? Também levando a um quadro de enfraquecimento de uma parte da parede vascular, culminando com uma maior probabilidade de você ter um quadro de dilatação e, consequentemente, a formação de aneurismas verdadeiros ou pseudoaneurismas. Quais são os fatores, então, desencadeantes de proporcionar o desenvolvimento de um aneurisma numa pessoa que não tenha síndromes de fragilidade? São principalmente dois quadros importantes. Nas grandes artérias, como a aorta, por exemplo, nós temos um quadro de aterosclerose como principal fator desencadeante de um aneurisma, seja ele um aneurisma abdominal, torácico, ou ainda nos quadros de um aneurisma envolvendo o sistema encefálico com pequenas artérias, principalmente as penetrantes que fazem ângulo reto, aonde qualquer aumento de pressão arterial faz uma endotelite, uma injúria endotelial importante, é a hipertensão. Então, uma hipertensão é o principal fator que leva não só o desencadeamento de um aneurisma, mas também um quadro que faz com que ele aumente tanto a injúria do próprio aneurisma, que leva a uma rotura, desencadeando então um problema incrível no ser humano que pode levar até a morte, chamado de acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico. Hemorrágico por quê? Pela rotura do vaso, rotura do aneurisma. E aí todo o quadro do sangue que deveria estar no ambiente intravascular acaba se difundindo intraparenquimatoso para o sistema encefálico.
Ok? E aí temos então o que a gente chama de hematoma intraparenquimatoso, aonde o principal fator que desencadeia esse tipo peculiar de patologia, a gente tem que colocar como primeira hipótese rotura de aneurisma. Ok, pessoal? Então olha só para vocês terem uma ideia da dilatação de um quadro de aneurisma abdominal, da aorta abdominal, aonde a gente vai ter na região na descendente, passam para a região do abdômen, uma dilatação importante tanto da aorta abdominal quanto de um ramo que a gente chama de ramo ilíaco comum esquerdo. Ok, pessoal? Olha para vocês verem aí que ela pode acontecer de tão uma forma isolada ou ainda de formas múltiplas, que leva a maior prevalência de morte do paciente. Imagine se tiver uma rotura, sangramento profuso, choque importante para esse paciente, uma hipovolemia, uma hipotensão, né, com a diminuição aí da pressão arterial, uma taquicardia abundante, levando a um quadro então hipovolêmico de que tem que fazer volume e tem que fazer a contenção dessa rotura, porque senão esse paciente vai a óbito e a óbito em poucos minutos. Ok? Então vamos lá. Embora a gente já tenha falado para vocês que o aneurisma acaba sendo uma dilatação, acaba sendo uma saculação, como se fosse, vamos colocar entre aspas, uma bolha no vaso sanguíneo, e vocês sabem que uma bolha pode romper a qualquer momento. Qual é então a principal consequência, né, patológica que leva a maior preocupação quando se fala em aneurisma? Quando se fala em aneurisma, então a primeira preocupação é a rotura. Para vocês terem uma noção, a rotura é de caráter rápido, muitas vezes até com o aumento de uma pressão local para o aumento de uma demanda laboral do paciente, como atividade física, até muitas vezes pode romper durante ato sexual devido à grande situação adrenérgica em que um paciente, uma pessoa se encontra, tá certo? Fazer qualquer tipo de exercício físico, qualquer situação pode levar então ao rompimento do aneurisma. O que ele vai passar então quando eu tenho um quadro, por exemplo, de um aneurisma encefálico? Quando eu tenho então o chamado quadro de encefalopatia, ou pelo menos um hematoma intraparenquimatoso pelo quadro de ter um aneurisma sangrante. Primeiro, eu vou ter uma cefaleia aguda extremamente importante, intensa, súbita. Eu estava bem e de repente eu vou ter aquela cefaleia, aquela dor de cabeça que eu vou dizer assim para vocês. É a pior dor de cabeça que eu tive na minha vida. Isso é muito característico de um problema de hematoma encefálico e intraparenquimatoso. A gente não pode deixar de pensar. E qual é o principal fator que desencadeia esse quadro? Aneurisma roto. Ok, pessoal? Além do mais, eu vou ter uma perda de consciência, então eu vou ter uma síncope, e aí eu vou ter uma rigidez de nuca, e também, quando é principalmente parenquimatoso, eu vou ter déficit focal. Eu vou ter Glasgow diminuído. Eu vou ter características de AVE, que é o que? Perda motora, perda sensitiva ou qualquer déficit focal de caráter de primeiro neurônio motor ou segundo neurônio motor, como vocês já aprenderam na neuropatologia ou neurologia. Tá certo, pessoal? Muito bem. E qual é então a principal condição que leva à consequência? Sangramento. Sangramento, sangramento e sangramento. Perfeito? Embora nós temos aqui um quadro macabro, tá? Vamos entender então por que esse aneurisma ocorre. Esse aneurisma ocorre então quando eu tenho aumento de pressão, aumento da flechinha aqui caracterizando o aumento de pressão, ou ainda eu posso ter uma aterosclerose. Uma vez que o sangue vem com alta pressão, com aterosclerose, principalmente em uma área vascular, o que vai acontecer? O sangue no fluxo laminar vem com alta pressão, ele desvia, borbulha e começa a bater na região endotelial. Bater na região endotelial, bater na região endotelial, levando uma lesão endotelial importante, fazendo com que essa lesão leve também a uma compressão importante das túnicas
média e adventícia, levando à fragilidade, culminando então em uma dilatação. Aqui eu coloco para vocês a dilatação que ocorre em toda a extensão, tanto do endotélio quanto também do tecido adjacente, que é a túnica média adventícia, onde eu tenho todas as camadas constituintes provocando a dilatação local. Perfeito? E que tipo de aneurisma é esse? Esse aqui, olha, eu tinha o vaso e eu formei uma bolinha, portanto eu tenho um aneurisma do tipo sacular. Perfeito? Isso aqui me corresponde agora um aneurisma do tipo fusiforme. Fusiforme, para vocês terem uma ideia, é como se fosse um fuso mesmo. Uma área afilada nas extremidades e eu tenho então um quadro de aumento e bojudo no centro. É um caráter mais homogêneo, o vaso ele fica não bolhoso, mas homogêneo em toda a sua extensão e que também empurra dos dois lados, ou pelo menos de forma de 360 graus, esse vaso sanguíneo. Então eu tinha uma bolha caracterizando então um aneurisma de caráter sacular. E aqui eu vou ter um aneurisma de caráter fusiforme, onde eu tenho o termo mais homogêneo. Para vocês terem uma ideia, essa é a representação que eu não posso deixar de guardar. Um aneurisma, tá certo? Que a gente chama de aneurisma sacular, onde eu tenho uma bolha desencadeada no vaso sanguíneo. Enquanto aqui eu tenho uma parte mais afilada, que ele vai se entrando num bojamento e terminando numa porção afilada também. Essa característica aqui, como se fosse um fusinho, uma colmeiazinha ou uma casinha do bicho da seda, isso aqui é chamado de caráter fusiforme. Perfeito, pessoal? Então, olha só para a gente ter ideia de um caso clínico bem detectado. Então, eu tenho aqui uma porção da artéria, né, cerebral média, porção inferior da artéria cerebral média, onde eu tenho, então, a formação de uma dilatação. Vocês são capazes de dizer, olha aqui, a representação clínica e a representação real, onde eu tenho a parte da cerebral média e o que? Uma formação de uma dilatação. De tudo que vocês aprenderam até agora, vocês seriam capazes de dizer qual é o tipo de aneurisma que eu tenho aí? Muito bem, pessoal. Responderam de forma correta. Nós temos aí um aneurisma sacular. Um aneurisma sacular. E olha como você tem a coloração da artéria um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais esbranquiçada pela quantidade de tecido que vai mascarando o conteúdo vascular interno. E aqui, pessoal, ela é extremamente tênue. Uma bolinha que parece que é uma bexiga, né? Uma bexiga, um balão de festa e que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e se torna com essa superfície extremamente frágil e com um caráter muito possível de romper a qualquer momento. E o que você vai ter de sintoma mesmo? Principalmente dor, uma dor absurda, uma dor intensa, que se for subaracnoídeo, você vai ter perda, tá certo? Perda e você vai ter síncopes, ou perda do seu estado mental por alguns segundos, então você vai ter uma síncope e você vai ter rigidez de nuca, mas sem febre. Tá? Agora, se for intraparenquimatoso, eu tenho que estar associado com dor de cabeça ou uma cefaleia muito grave com o fato de ter déficit focal. Perfeito? Beleza, pessoal. E aqui nós temos uma representação de um tipo de aneurisma muito peculiar, que são das artériazinhas penetrantes. Ela é extremamente em ângulo reto, então o fluxo sanguíneo vem aqui, ele bate, sai aqui, ó. E na bifurcação, ele faz pequenos aneurismas nessas artérias penetrantes. Essas artériazinhas penetrantes aqui, ó, formam uns aneurismas que a gente chama de tão pequeno, de tão monta, de tão discreto que ele é, a gente vai chamar isso de microaneurismas. Microaneurismas de Charcot-Bouchard, tá certo? É um nome que leva esse quadro em potencial. Mais uma vez, eu tenho aqui a formação de microaneurismas, agora de caráter fusiforme, como o esquema me mostra, ou ainda eu posso ter um de caráter, olha aí, sacularzinho ali, ó. Muito bem, pessoal, muito bem.
que representa então a nossa artériazinha no ambiente já encefálico, a partir, obtido a partir de uma necrópsia de um paciente. Então eu tenho uma parte vascular e que de repente, olha só, a parede se distendeu, distendendo essa microartériazinha, caracterizando então para vocês um microaneurisma encefálico de Charcot-Bouchard, que acomete quais tipos de artérias mesmo? Isso, artérias penetrantes encefálicas. Para a gente poder, então, reestruturar todo esse conceito que a gente tem, o que nós vamos ter? Eu tenho um vaso normal, que de repente eu vou ter um vaso com o quê? Com uma dilatação. Mas para ter um aneurisma verdadeiro, eu terei que ter o que obrigatoriamente? O comprometimento de dilatação da túnica íntima, média e adventícia. Perfeito? Se eu tiver unilateral formando uma bolha, pessoal, eu tenho aí um sacular. Se eu tiver bilateral formando uma estrutura fusiforme, como o próprio nome diz, eu tenho um aneurisma fusiforme. Então, o que seria um aneurisma falso? Um aneurisma falso que é o início, então, de um processo de dissecação arterial. E aí tem um local de importante área de dissecação, que é a artéria aorta. Então, aneurisma falso, ele tem uma mesma etiologia, ou seja, eu inicio sempre com uma lesão endotelial, seja por uma hipertensão, seja por uma aterosclerose. E aqui a aterosclerose é o principal fator desencadeante desse quadro dos pseudoaneurismas. Uma vez que eu tenho lesão endotelial, o sangue, pela alta pressão, ele acaba fluindo e saindo como se fosse por um buraquinho, numa mangueira. Então imagine um vaso sanguíneo como sendo uma mangueira, de molhar plantas, por exemplo, de lavar calçada, aquelas borrachas ou aquelas mangueiras. E você tem um cachorrinho que vai lá e morde a mangueira. Então quando você liga a água, alguma água passa por esses buraquinhos. E aqui também, algum sangue acaba passando também pela área lesada do endotélio, fazendo com que esse sangue seja aprisionado entre as lâminas de colágeno localizado na túnica média. E o que faz isso? Hematoma. Um hematoma que leva a um processo inflamatório, que consequentemente, pelo hematoma, também desencadeia uma área de menor fluxo vascular, fragilizando a túnica média arterial e muitas vezes provocando áreas de pequenas necroses nessa região específica. O que culmina esse processo todo? Uma laceração das lâminas e, consequentemente, a laceração da túnica média vascular. Como assim? Vamos tentar fazer esquema para a gente poder pensar mais fácil. Mais uma vez, eu tenho um endotélio com fluxo laminar importante. E aqui é importante que a gente represente também a túnica média. Seja ele por uma aterosclerose, seja ele pelo fluxo laminar designado pela própria turbilhamento de algum fator importante, ou até como uma trombose, o que vai ocorrer então? Vai ocorrer uma injúria, tá certo? Olha aí, aumentando a pressão. Eu vou ter uma injúria e uma lesão endotelial com perda endotelial e parte do sangue ele acaba se concentrando aonde? Entre a túnica íntima e a túnica média. Mas uma túnica média que pode ser o quê? Comprometido de várias áreas, empurrando lâminas de colágeno, fazendo com que a irrigação para essa região aqui fique comprometida pela formação do hematoma e ela entre no processo de necrose. Quando se olha, então, pseudoaneurismas, a gente não vê uma saculação, e sim um quê? Um hematoma, fazendo, então, uma dilatação vascular. Pessoal, o grande problema nos pseudoaneurismas, por mais que eu não tenha uma dilatação da luz, é a fragilidade da túnica média, que ela também pode romper. Imagina romper uma artéria aorta na região abdominal desse paciente, provocando, então, o quê? Um abdômen, tórax se for no peito, tá? Um hematoma maciço no abdômen, tá certo, pessoal? Esse hematórax, se ocorrer, vale a pena dizer aqui que a quantidade de sangue pode ser tão grande que ele pode até comprometer o pericárdio desse paciente e o coração para de ter uma contração, uma contratilidade adequada.
E esse efeito tem nome. Vocês lembram como é esse efeito? Tamponamento cardíaco. Que se não abrir e se não drenar, esse paciente tem uma insuficiência cardíaca como consequência também. Tá ok, pessoal? Muito bem. Lembra-se esse quadro de dissecação, e principalmente dissecação de aorta, como se fosse o quê? Um livro aberto. Então, cada página do livro é uma parte do quê? Das lâminas de colágeno da túnica média, que forma, então, uma região bem intensa de edema e hematoma perante esses livros aqui, perante essas páginas de colágeno, perante esse livro aberto. Então, aqui nós temos um exemplo, então, de uma artéria aorta abdominal. Olha o volume que nós temos aqui da aorta. Esse volume aórtico ele é bem diferente, então, deste quadro que temos aqui da aorta no tamanho verdadeiro dele. E, de repente, ele tem o quê? Uma saculação. Esse paciente foi a óbito, tá certo? Por quê? Porque esta aorta dissecou. Então, ela tinha uma pressão aqui, o hematoma foi aqui, continuou o hematoma dissecando e rompendo toda essa região da túnica média, elevando a um quadro de fragilidade. Olha aí como ele ocorre, então. Rompimento, entrada, fragilidade, fazendo com que a túnica média se torne como se fosse um livro aberto e, consequentemente, uma maior fragilidade. Então, olha aqui um quadro verdadeiro, onde eu tenho uma lesão, uma rotura e a morte por causa dessa saculação da artéria aorta desse paciente. Aqui as ilíacas, certo? Levando a um quadro, quando se observa com mais detalhes, olha aí, a luz mantém-se mais ou menos homogênea, do tamanho usual, mas de repente eu tenho o quê? Eu tenho a separação das túnicas, levando a uma maior fragilidade, que foi responsável, então, por esse quadro aqui da rotura posterior. Feito, pessoal? Lembre-se, parece realmente um livro aberto. E qual é a região de maior probabilidade? Região da dissecação de aorta, que abre-se em leques, como um livro aberto, que pode romper a adventícia e levar esse quadro que eu acabei de mostrar para vocês. Perfeito? Um quadro histopatológico, então, daqui da região interna da lâmina, aonde eu tenho, então, uma parte do colágeno túnica média, então, sendo representada aqui. Beleza, pessoal? Então, eu vou ter, olha aí, no asterisco aqui, a abertura vascular, porção interna, a porção externa, túnica adventícia, e aqui eu vou ter então o derramamento de sangue por entre as fibras elásticas da artéria aorta, formando então, olha aí, uma abertura e dissecando a partir de que eu vou ter o quadro se prevalecendo. Isso aí é um quadro de morte rápida e importante do paciente. Então, pacientes que têm dores, anginas importantes, dor aguda, retroesternal, dor no peito, de forma intensa. Você palpa o peito desse paciente, sinta a pulsação importante. Isso é um dado importante. Você sente a pulsação da artéria aorta no momento que você pulsa tanto a região do peito desse paciente quanto a região abdominal desse paciente. Tá? As pressões do lado direito, do lado esquerdo são medidas e tem diferença que a gente chama de pulso paradoxal. A gente tem então a pulsação, né, e a pressão arterial do membro direito, superior direito, do membro superior esquerdo, extremamente discrepante. Então, quando você começa a juntar esses dados, você chega então ao diagnóstico, pelo menos um provável diagnóstico, de que esse paciente está com uma dissecção de aorta com um caráter de uma iminência cirúrgica prevalente e rápida, ok? Aqui para mostrar então a dissecação então por um hematoma numa fragmentação de um tecido de uma aorta de um paciente que já teve óbito. Tá, olha aí, eu tenho a região do hematoma, ainda as lâminas de colágeno sendo rompidas e sendo separadas pela presença do hematoma, tá bom? A dissecção da aorta, para curiosidade de vocês, ela é classificada do local onde ocorre. Teve dois autores que eu acredito que não tinha nada que fazer, que resolveram fazer então uma classificação. O primeiro a fazer uma classificação foi Stanford, que ele classificou então em 3 situações peculiares a dissecção de aorta. Ele classificou de forma 1, 2 e 3. 1, pegando parte da aorta ascendente e descendente concomitantemente. 2, pegando partes somente ascendente. E 3, adivinha o quê? Somente
descendentes. Perfeito? Essa é uma classificação que se utiliza na prática clínica, mas ultimamente se tem utilizado muito a classificação de Debye, que fez uma reagrupação do que Standard fez, classificando em dois tipos, A e B. A, quando eu tenho única e exclusivamente a presença de artéria ascendente. O que significa isso? Se eu tiver artéria ascendente, é A. Mas e se tiver ascendente e descendente? A. Mas quer dizer que se pegou ascendente sempre A? Sim. Se for só ascendente A, e se tiver ascendente mais descendente A. E o que então seria B? O B seria então aquilo que a gente classifica em Stanford 3, que a gente pega só e somente só a descendente. Regrupando A então de Debye, tipo 1 e tipo 2 de Stanford, e o tipo 3 sendo classificado apenas para o tipo B. Aqui nós temos um quadro bem importante para vocês guardarem o que é essa classificação. Se eu tiver ascendente de Baker, tá certo? De Baker, olha aí, eu vou ter um 1, olha aí, o tipo 1, o tipo ainda 2 de Stanford, aí de Baker 2, também classificado como A da ascendente, pegou ascendente A e pegou a descendente, eu vou ter a porção então do quadro B. Perfeito, pessoal? Aqui finalizamos então os principais fatores, as principais características, então, quando se fala em aneurisma. Próximo bloco, falaremos então sobre algumas neoplasias que envolvem o sistema circulatório. São duas ou três importantes que vale a pena que vocês guardem e que é de prática comum no ambiente da cirurgia e também da clínica médica. Até lá e vejo vocês daqui a pouco.